participou, né, do desenvolvimento da lei da SAF. Se os árbitros, né, esse exemplo que você deu, é algo que está tão no nosso cotidiano de quem gosta do esporte, a SAF era um elemento novo para a gente falar, para se legislar sobre, inclusive. Eu queria saber quais foram os princípios, né, que nortearam essa lei da SAF e como é que você está vendo a evolução, né, dessas SAFs hoje no Brasil, que ainda não são maioria, mas já estão nos grandes mercados, né, na Série A, em diversos grandes clubes do país, inclusive no Bahia. Legal, Ivan. Primeiro, prazer falar contigo também. Bom, esse debate sobre o clube empresa, né, como se convencionou chamar, tecnicamente existe até um debate técnico entre a gente assim, ou é clube ou é empresa no fundo, né? Mas no Brasil se convencionou chamar clube empresa, né? Esse debate começou, na verdade, e sejamos bastante objetivos, né, em traçar esse panorama histórico. O debate começou com a demanda do Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, em relação ao Botafogo, né? Botafogo, glorioso Botafogo, estava quebrado. O termo é esse exatamente, né? Quebrado, como a associação sem fins lucrativos, não existe, né? Não existe a possibilidade de falência, mas estava ficando inviável, economicamente, absolutamente inviável. O Rodrigo Maia, né, botafoguense, pega essa causa, os botafoguenses se reúnem, não tem jeito para o Botafogo. Só que a gente precisa de um diploma legal que crie um ambiente, que crie uma segurança jurídica para que se falava muito dos irmãos Salles, né, de investir no Botafogo e tal. A gente vai falar mais adiante um pouco sobre esse arcabouço jurídico, mas existia ali a necessidade para o Botafogo, né, de criar esse arcabouço jurídico. É claro que essa é a demanda inicial, mas que ali se enseja um debate em que, sim, se percebe a necessidade de dar novas possibilidades ao futebol brasileiro de profissionalização e, sobretudo, de recepção de novos investimentos, né? E tratamento da dívida também, que é uma coisa que ali é absolutamente necessária nesse contexto. Pois bem, na Câmara dos Deputados, através do deputado Pedro Paulo, se faz um primeiro trabalho onde não se criava um tipo societário específico, que veio a ser a Sociedade Econômica do Futebol, né? É um SA apenas para o futebol, empresas do futebol. E ali, no substitutivo do deputado Pedro Paulo, apenas se traçavam algumas condições especiais ali e tal, mas era um modelo basicamente inglês, em que não se criava um tipo societário e apenas se enquadrava ali em SA, em limitada, no que já existe, né, do direito comercial, e se fazia alguma coisa ali de tratamento de dívida. Pois bem, nesse espaço de tempo, dois advogados brilhantes, né, de São Paulo, chamado Rodrigo Monteiro de Castro e José Francisco Mansur, depois eu tive o prazer de conhecer os dois, se tornaram bons amigos e são pessoas absolutamente brilhantes. Eles são paulinos, né? Diante ali de um quadro político sempre complicado do São Paulo tal, o Rodrigo é um brilhante comercialista e o Mansur, advogado da área esportiva. Eles se juntam, né, estudam muito exemplos de outros países. A SAF ela tem uma inspiração muito forte na SAD, né, que é a Sociedade Anônima Desportiva, da Espanha e de Portugal. E aí eles estudaram vários modelos tal e apresentaram ao senador Rodrigo Pacheco esse projeto que criava o tipo societário específico do futebol, né? É a Sociedade Anônima do Futebol. E aí sim, construindo um ambiente muito próprio do futebol, embora a lei das SAs também se aplique subsidiariamente, mas a lei das SAFs pegava questões muito específicas do futebol, tratamento das dívidas, a questão da recuperação judicial, a questão da necessidade de trazer segurança a essa transformação, né, do clube associativo, da parte de futebol do clube associativo, em uma sociedade, em constituir essa sociedade anônima do futebol, a necessidade de proteger o patrimônio, esse talvez seja um dos aspectos mais importantes da lei, de proteger o patrimônio e a história desses clubes, né? Em que o Botafogo, o Bahia, o Cruzeiro não simplesmente mudem de cores, né? Mudem de hino, mudem de sede, que é uma coisa que a lei
só permite se o próprio clube associativo original, de maneira absolutamente democrática e absoluta, permita, né? Então, a lei estabelecia muitas dessas nuances, dessas coisas específicas. O Rodrigo Pacheco vira presidente do Senado, e no final de 2020 para 2021, e ele se encanta com o projeto e decide, a Câmara aprovou o substitutivo do deputado Pedro Paulo, daquele jeito, do modelo inglês e tal. O Senado, então, encampa essa tese da SAF e faz um debate amplo, né, com a relatoria do senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que também fez um trabalho brilhante, ele que é da área, e foi diretor jurídico do Flamengo, né, conhece muito o setor, e se constrói um debate no qual Guilherme Belintani, presidente do Bahia, participou ativamente, foi uma das figuras mais vocais dos dirigentes de futebol, né, deu várias sugestões, e ao final se chegou num resultado bem bacana, bem agregando, né, todas essas posições dos credores que estavam com medo de que ao fim desse processo essas dívidas simplesmente, né, fossem aí, como historicamente sempre foram, né, no futebol brasileiro, foram ali por debaixo do pano, deixado para trás e tal. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu construir uma lei, como toda lei, imperfeita, né, isso é importante sempre frisar, né, uma lei imperfeita que, sim, depois colocada em prática, começaram a se perceber algumas lacunas, algumas necessidades de aprimoramento. Já há um projeto dentro do Congresso brasileiro que faz algumas modernizações, né, na lei das SAFs, e aí se construiu um projeto que eu acho que, Ivan, como você colocou na sua pergunta, que já tem consequências muito positivas para o futebol, né? Se a gente for parar assim agora, nesse momento, para analisar a Série A, são 9 clubes, né, constituintes de SAF, dos 20. Eu não gosto muito de falar de resultado, porque eu acho que simplifica muito a questão, dizer que a SAF ganha, a associação perde, eu acho que não é por aí o debate. Mas só a título ilustrativo, dos 9 primeiros, 6 hoje são SAFs constituídas, né? Nosso lado Esporte Clube Bahia. Então, assim, eu acho que os resultados são bastante positivos. Começa a se criar um mercado de investimento do futebol brasileiro. A gente já teve a primeira venda de SAF, que foi a do Ronaldo, né? Que é uma coisa muito interessante, né? E cria essa possibilidade de mercado. Então, me parece que nesses 3 anos já, né, de 3 anos de constituição, de promulgação da lei da SAF, eu acho que os resultados são bastante